Olá, ouvintes da Rádio Bastidores, bem-vindo ao terceiro episódio. E antes de começar, eu gostaria de avisar que nós fizemos um tutorial para que você possa assinar a Rádio Bastidores diretamente no seu iPhone e, com isso, receber os episódios de forma automática diretamente no seu iPhone toda vez que eles forem divulgados. Para que você possa fazer essa assinatura, basta você acessar radiobastidores.com.br/tutorial e lá você vai ver um videozinho rapidinho de 4 minutos que explica exatamente o que você tem que fazer no seu iPhone para assinar a Rádio Bastidores. E, inclusive, você vai aprender também a assinar a Rádio Bastidores e, de quebra, pode assinar qualquer outro podcast que você queira também para receber automaticamente no seu iPhone. Nos próximos dias, nós vamos criar outros tutoriais também que ensinam, por exemplo, a fazer a mesma coisa num dispositivo Android. Então, se você tem um dispositivo Android, não se preocupe, a gente também vai fazer um tutorial para ele, mas por enquanto, para quem tem iPhone, já pode ir lá e conferir o tutorial em radiobastidores.com.br/tutorial. Sabe aquela pessoa que jura de pé junto que nunca vai casar? Eu tenho um amigo que é bem assim. Ainda por cima, é daquele estilo bem rock and roll, sabe? Mas como diz o ditado, os brutos também amam. Imagina a minha surpresa quando recebeu um convite para o casamento dele. Eu tive até que dar risada. Quem diria? Ele se apaixonou por uma roqueira que não abria mão do casamento. E juntos conseguiram organizar uma festa bem legal, com o estilo deles. Mas foi difícil, porque nem todos os fornecedores estão preparados para lidar com um casamento com a temática do rock. Felizmente, se você também é rock and roll e vai se casar, tem um aviso de utilidade pública para você. O Rio de Janeiro receberá no dia 28 de setembro a terceira oficina de noivas, e dessa vez a temática é justamente rock and roll, ou melhor dizendo, Rock Your Wedding. Lá você encontrará em um único espaço um grupo de fornecedores selecionado, totalmente preparado e antenado para te ajudar a organizar um casamento com a temática do rock. Se quiser participar, você pode obter mais informações em facebook.com/oficina das noivas. Olá, ouvintes da Rádio Bastidores. Hoje tenho a satisfação e o privilégio de entrevistar a Ana Maria Salinas e a Ana Elisa Salinas, do ateliê Ana Salinas. Queridas, sejam muito bem-vindas e muito obrigado pela presença de vocês. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço vocês estarem aqui com a gente hoje. E eu queria começar justamente perguntando como foi que começou essa história de vocês na área de confecção e decoração de bolos para festas. Bom, falando aqui a Ana Mãe, a minha praia sempre foi cozinha, gastronomia e confeitaria. Comecei como professora de inglês e depois de me aposentar, então, eu fui me dedicar à comida, fundando uma loja de comida congelada, que foi a primeira do Rio, e depois, então, me aposentei dessa loja e parti para a confecção de decoração de bolos, que é uma coisa mais criativa. E a Anelisa resolveu me ajudar, porque se formou em desenho industrial, e como eu precisava bastante da colaboração dela, da arte dela com a minha arte, de tanto me ajudar, acabamos ficando juntas nesse negócio. Que legal, então já faz bastante tempo. Você está dizendo que você criou a primeira empresa no Rio de fazer congelados. Isso é impressionante. Foi em 1982, criei a Deep Freeze, fiquei lá 18 anos, mas como era um trabalho que passou a ser um trabalho que não havia muita criatividade mais, eu tinha que fazer, manter aquele cardápio, o que eu fiz ontem tinha que ser igual ao que eu fiz hoje, teria que ser igual ao de amanhã, então isso era um trabalho que já não estava me satisfazendo, não era criativo, só estava administrando o negócio, e a minha área não é administração de negócios, então parti mesmo para uma coisa que me desse prazer, que seria mais criativa e decoração de bolo. E só complementando, eu tinha acabado de sair da faculdade de desenho industrial e vendo isso tudo acontecer embaixo dos meus olhos, né? Minha mãe nessa transição da loja para querer começar essa coisa do bolo, e eu vendo a coisa acontecer aqui na casa dela, eu parei e pensei, eu posso fazer isso, né? Então começamos a unir a parte da culinária dela, que é perfeita, com a implementação da arte. Muito bom você ter falado disso, porque acho que a gente vai falar bastante dessa combinação ao longo dessa entrevista, e é impressionante porque, inclusive, o trabalho de vocês já foi premiado diversas vezes, tanto no Brasil quanto no exterior, e eu fico me perguntando como é que foi esse processo de aprendizado e aperfeiçoamento dessas técnicas específicas de decoração e confecção de bolos?
Olha, foi bem complicado, porque na realidade, nesse momento onde nós resolvemos começar, o Brasil inteiro começou. Então, no Brasil não havia esse tipo de decoração como há hoje. Começou todo mundo junto. Então, as decoradoras de bolos mais antigas, enfim, elas faziam um tipo de trabalho muito mais trabalhoso, muito mais artesanal, muito mais artístico, talvez, porque não tinha recursos que a gente tem hoje, mas com esse tipo de decoração, de acabamento, enfim, começou todo mundo junto, né? Então a gente bateu muita cabeça sozinho, muito autodidatas, então fizemos muita besteira até chegar ao nosso ponto certo, né? E através de muitas viagens ao exterior e congressos, enfim, porque isso lá fora já rolava, né? No Brasil é que começou tudo de um certo ponto de 94, 96 em diante. Dá até a sensação de que isso também, de certa maneira, veio de encontro a talvez um novo momento do Brasil também, né? Da economia brasileira, talvez. Com certeza, é verdade. Foi junto no pacote. É verdade, é verdade. E o bolo, ele tem naturalmente esses dois, talvez eu diria, esses dois aspectos muito fortes, onde por um lado você tem a questão do que está dentro, né, do sabor, dos recheios, por outro você tem toda aquela beleza ali do lado de fora. E eu queria saber, quando a pessoa encomenda um bolo de casamento de vocês, imagino que ela possa escolher entre diversos tipos de sabores e recheios, e eu queria saber se existe algum sabor ou algum recheio que são os mais procurados normalmente. Sabor e recheio é muito gosto pessoal. Então não dá para nós interferirmos muito nesse aspecto, porque se você não gosta de determinado recheio, não adianta insistir que ele é gostoso. Mas o que a gente não recomenda em relação a bolo de casamento é que se use muito recheio de chocolate ou bolo, a massa mesmo de chocolate. Porque, na verdade, quem consome mesmo o bolo de casamento são as pessoas mais idosas, são as senhorinhas, então, que elas não saem da festa de casamento sem comer o bolo. E a expectativa delas, quando ficam esperando a noite toda pelo bolo, não é comer um bolo de chocolate com recheio de brigadeiro. Elas esperam comer um bolo de festa, um bolo de casamento, isto é, que tenha nozes, baba de moça, esses recheios mais tradicionais. Então, eu só oriento os casais que escolham recheios que não sejam com muito brigadeiro, nem massa com chocolate, porque as senhorinhas não vão gostar. Por isso é a minha única recomendação. Salvo as festas infantis. Essa recomendação é muito interessante, eu jamais tinha parado para pensar nisso. Eu diria que ela é quase contra-intuitiva para mim, porque eu acho que se eu fosse pedir o bolo, eu ia acabar realmente falando, ah, pode ser de chocolate. Eu nunca tinha pensado nisso. Não, mas os noivos e os jovens, obviamente, optam por esses sabores. Eles só sabem comer isso, na verdade. Mas no caso de um casamento, os jovens ou os noivos mesmo são os que menos comem bolo. Então, estão animados na festa e comem os chocolates todos que estão sempre muito disponíveis. Bolo, realmente, quem aprecia são as pessoas mais velhas e que seria, assim, contra a expectativa delas que nós oferecêssemos um bolo que normalmente elas fazem em casa no domingo. Agora, existe o bolo dos noivos. Então, um bolo, por exemplo, com 4 andares, aonde termina com um bolo pequeno, mais ou menos de 20 centímetros, é o que se chama de groom's cake, é o bolo dos noivos. Então, você pode pedir o bolo de chocolate com brigadeiro, o que você quiser, e levar esse bolo para comer na lua de mel. Que ótimo. E aí ninguém toca, né? Só do noivo e só da noiva e ninguém toca. Sim, porque acaba que os noivos acabam muitas vezes não comendo o bolo na própria festa, né? E aí fica reservadinho esse para eles. E como é que eles fazem para fazer essa escolha propriamente do sabor e do recheio? Existe um processo de degustação, por exemplo? Sim, nós convidamos os noivos a virem até aqui, porque nós não damos para degustar uma fatia já montada do bolo, porque nós queremos que os noivos provem os 3 tipos de massa que nós fazemos, que é a massa de baunilha, normal, aquela branca, a massa de chocolate e a massa de nozes. E que eles podem misturar essas massas à vontade no bolo. E os recheios, que nós temos umas 6 ou 7 opções, e nós damos separado. Então, damos as
as fatias do bolo e damos os recheios e você tem chance de fazer as combinações que mais te agradarem ali, ao invés de ficarem só restritos àquela fatia já montada de bolo que eu tenha dado. E quanto à parte do design, como é que é esse processo? Por exemplo, quando eles encomendam um bolo, eles fazem a escolha do design com base, por exemplo, em um catálogo de vocês, ou eles pedem alguma coisa completamente personalizada para o casamento? Olha, tem de tudo. Tem o casal de noivo que chega sem a menor ideia do que quer. E aí a gente vai, conforme a identidade visual da festa, o convite, ou até mesmo o modelo do vestido da noiva. Nós somos capazes de, por exemplo, reproduzir o mais fiel possível a renda que está sendo usada no vestido, ou então alguma arte bacana que o projetista do convite colocou, né? Então tem essa realidade de quem não tem ideia do que quer. E tem casais que já sabem exatamente o caminho que segue, né? Ou então o casal que chega aqui, bate o olho numa foto e fala, é esse, isso que eu sempre sonhei. Então a gente tem de tudo. Mas então você está me dizendo que essa parte do design do bolo você praticamente pode fazer qualquer coisa que seja, ou seja, a técnica está nesse ponto que tudo dá para fazer? Tudo dá para fazer, acredito que sim. Nada nos deteve até agora. Comparado com quando você falou, né, que lá no início era mais complicado fazer isso. O que que mudou? Mudou o material, por exemplo, que é usado? Olha, o material nem tanto, tá? Hoje, a gente tem a tecnologia a favor da decoração de bolo. Nós temos uma máquina que, na verdade, é um plotter que corta açúcar. Então, eu posso ter a logomarca da Rádio Bastidores, por exemplo, cortada em açúcar fielmente. Uma coisa que facilita, dá um acabamento incrível ao bolo. E, com isso, eu faço o que eu quiser, né? Dali, a partir do momento que a máquina corta, a arte do decorador entra em pegar aquele açúcar cortado e aplicar no bolo com ordem, com classe, né? A Annelise apresenta aos noivos um modelo que nós criamos em 3D. Então, ele já tem ideia de não ver só o rabisco, já consegue ver em 3D. Então, isso tudo facilitou muito para que enxerguem uma decoração já como ficaria no acabamento. E com que antecedência normalmente os noivos devem fazer a encomenda do bolo do casamento? Olha, o bolo não precisa ter aquela grande antecedência do que outros profissionais. Eu acho que com 3, 4 meses é um bom tempo para se encomendar o bolo. Não mais que isso. E com relação, acho que uma pergunta que também vem à mente de uma forma muito natural é em relação à própria quantidade, né? Eu imagino que se fale no caso de bolo sobre número de fatias, é isso? Eu não gosto de falar em número de fatias, porque se alguém me pede um bolo para 100 fatias, por exemplo, ela fica imaginando que vai lá cortando bolo 98ª, 99ª, 100ª, só tem migalha no prato. E não é exatamente isso. A gente calcula por volume. Então, eu imagino 100, quando me pedem um bolo para 100 pessoas, 100 pessoas vão comer o bolo e vai sobrar bolo. Então, nós temos uma estimativa de volume que tem sido suficiente para esses números já que nós temos já programado. Nós sempre recomendamos o seguinte, por exemplo, numa festa onde o serviço vai ser um jantar com sobremesa e doce, enfim, que o bolo seja metade desse número, porque depois de tanta cumilança na festa, realmente pouco sobra espaço para o bolo. Então, tem essa conta, tem a conta dos 10% de falta, enfim. Porque o bolo, atualmente, ele ficou para o fim da festa. Então, não se come o bolo como se comia antigamente. Antigamente, você fazia bolos enormes, eram todos em bolo, não havia isopor para complementar bolo e era a sobremesa da festa. Então, fazia-se um coquetel e depois era o bolo e todos esperavam por ele, todos comiam bolo. Então, fazia-se o bolo para o número de pessoas, na verdade. Hoje, nós usamos da metade do número de pessoas e ainda sobra bolo nas festas.
Isso era até uma questão que eu ia perguntar, justamente porque na festa você tem naturalmente o bolo, você tem, falando de doces, né, os docinhos também, e aí eu fico me perguntando como é que equilibra até mesmo, talvez, não sei, no processo de servir os convidados, para que os convidados também tenham a oportunidade de degustar o bolo e não apenas os docinhos, que às vezes, de repente, fica aquela coisa, ele passa, já pega, né? Como é que equilibra isso adequadamente? Olha, eu já tenho conversado com alguns cerimoniais, porque o cerimonial havia, eu acho que isso está mudando um pouco, mas havia um mito de que se você cortasse o bolo, acabava a festa. Depois do corte, as pessoas se levantavam e iam embora. E isso, na verdade, não acontece, principalmente em casamentos. Os jovens estão na pista, o DJ é animado, então os jovens sequer sabem que tem bolo, se interessaram se há bolo ou não. Então, não é o bolo que define o final da festa, não é mais isso. Então, o que acontece com os cerimoniais é que eles ficam segurando o bolo. Alguns retraem o bolo, só servem o bolo depois de 2 horas da manhã. Nós achamos que o bolo deveria ser oferecido quando abrissem a mesa de doces. Abriu a mesa de doces, então ofereça-se o bolo, um garçom ao lado fatiando o bolo para quem quiser e que essa oferta ficasse até o final da festa. Então, a qualquer momento da festa em que até os jovens quisessem parar de dançar, fossem até a mesa e comessem um pedaço de bolo. Mas agora, realmente, alguns que ainda aprendem o bolo, realmente as pessoas ficam nos docinhos. Não tem esse acesso. Não tem nem acesso a uma fatia de bolo. Agora, tem um outro aspecto também muito importante do bolo, me parece, que é compor toda a decoração também da festa, né? E onde entra talvez esse aspecto também muito relevante do design do bolo, né? Essa identidade visual com a festa é muito importante. E às vezes a noiva, ela não, obviamente, ela não tem que saber tecnicamente sobre isso, e por isso é muito importante que haja uma conformidade entre os profissionais envolvidos. Então, que o decorador, o cerimonial, o florista e o decorador de bolo estejam em concordância do que vai ser feito, porque às vezes um pequeno detalhe de uma estampa, de uma almofada que vai ter no lounge, a gente pode aproveitar para o bolo. E é uma ideia genial e o bolo fica incrível. E às vezes nem a noiva, nem os convidados sequer reparam nisso, mas vê que o conjunto está agradando. Não sabem exatamente por quê, mas o conjunto agrada. Então é importante essa conversa, essa conformidade entre todos os profissionais envolvidos. Queria entender melhor o que acontece quando os noivos vão visitar vocês. O objetivo, eles querem ver bolo. E aí nós, pela conversa, então, nós vamos tentando saber qual o local em que vai ser feita a festa. Às vezes o noivo quer um bolo de 4 andares, mas com um total de convidados de 50 pessoas, num salão pequeno. Então, não faz sentido um bolo de 4 andares para uma festa que tenha 50 pessoas apenas. Então, não é um bolo que, obviamente, vai parecer que é um bolo todo falso, que é um elemento decorativo, que na verdade não é um bolo. Então, quando a gente pergunta local, onde vai ser colocado o bolo, e isso orienta bastante da gente estabelecer até o tamanho do bolo e tudo isso, que a noiva vem absolutamente sem informação a respeito disso. As ideias, muitas vezes, vêm dos convites, não de casamento. Do casamento a gente tira muito de vestido, flores, flores e cores, quando as noivas mais ousadas já estão usando bastante cor nos bolos, mas principalmente 15 anos, então a gente se prende muito ao convite, que geralmente são muito criativos e já dão uma linha para decoração. Agora, até a gente gostaria mais de ter mais contato com floristas e com o decorador mesmo, que sempre auxilia a gente. Acho que deveria haver uma reunião com todos os profissionais. Deveria haver, que nunca participei de nenhuma reunião dessa, mas eu acho que o cerimonial deveria ligar pelo menos os profissionais que ele achasse que tinham alguma coisa entre si, que pudessem trocar alguma coisa entre eles, inclusive fotógrafos, porque até onde vai ser colocado o bolo, que tipo de iluminação
o iluminador vai dar aquele bolo para que saia bem na foto. Porque, às vezes, o iluminador joga uma luz que o fotógrafo não tem como escapar, não tem como salvar o bolo com aquela iluminação que foi posta nele. Então, eu acho que isso tinha que ter uma reunião geral e que isso tudo deveria ser discutido. É verdade, mas voltando aqui à visita, né, a orientação dada, o que acontece? A noiva chega aqui, o que a gente precisa saber, como ela disse, né, como a minha mãe disse, sobre o local da festa, já define tamanho de bolo. O local da festa define também o tom que esse bolo vai ter. Então, o salão é super clássico, um pé direito enorme, então exige um bolo mais clássico. Se o casamento é na praia, algo mais rústico. Então, isso tudo a gente tem que saber. O tipo de convite, não só para inspiração no bolo. O tipo de convite, o convite é o primeiro elemento que o convidado tem com a festa. É o primeiro contato. Então, eu recebo o que vai dar o caminho da festa. Se eu recebo um convite moderno, eu espero encontrar uma festa moderna, né? Então, mesmo que a gente não pegue nenhum item como inspiração para o bolo, eu já sei que o bolo não vai ser clássico, o bolo vai ser mais para o moderno. Então, todas essas questões, essas informações, a gente precisa da noiva para que a gente possa, então, saber para que caminho a gente vai. Me diz uma coisa, vocês fornecem os bolos apenas para o Rio de Janeiro ou para outras localidades também? Só para o Rio. A gente não tem essa logística de levar bolo para muito longe. Rio, até assim, Búzios, Angra, a gente vai. Mas saiu do estado do Rio, já a gente não tem essa logística. Que tipo de estratégia de marketing, por exemplo, que vocês usaram e foram usando desde o início e que funcionou melhor para vocês, para que as pessoas conhecessem mais o trabalho de vocês? A estratégia é você trabalhar bem, ser profissional em todas as suas atitudes em relação ao cliente, em relação ao produto que você está entregando, é o principal. Então, o boca a boca é a primeira coisa. E depois, a rede social tem sido muito importante. Você faz um excelente trabalho, o boca a boca vai vir naturalmente, mas é como se a rede social tivesse amplificado muito o efeito desse boca a boca, né? É verdade. Hoje, estamos em junho de 2014, eu estou com mais de 170 mil seguidores na página. Então, isso sendo compartilhado, né, a progressão aritmética aí que acontece é absurda. Pro bem e pro mal. Mas é legal porque nas redes sociais não é apenas uma exposição do bolo, do trabalho em si pronto. A gente coloca os bastidores, né? Então, é legal que a pessoa tenha também um pouquinho de contato do que é aqui o funcionamento do ateliê, a forma que a gente trabalha, a higiene do local. Então, essa exposição é muito bacana, né? E que numa revista, no jornal, talvez não fosse possível, né? Então, aqui eu filmo, às vezes, uma videoaula rapidinha para mostrar como eu faço aquela florzinha e tudo. E as pessoas veem como se trabalha, como se lida com a massa. Enfim, é bem diferente. Realmente, a rede social abriu um horizonte aí realmente muito grande. E sabe uma coisa que eu reparei nos últimos tempos? Também eu mesmo, no processo de contratar serviços, eu acabei percebendo um certo padrão no meu comportamento. Eu observei que, invariavelmente, eu acabava contratando as pessoas que eu gostava, sabe? De quem eu gostava. Então eu percebi que um aspecto muito interessante de contratação é isso, é a gente gostar daquela outra pessoa, daquele profissional. Não digo nem só gostar do trabalho final, eu digo realmente, sabe, ter uma empatia com a pessoa que está fazendo aquele trabalho. Por isso nós valorizamos muito, né, a visita aqui no ateliê para degustação, porque olha no nosso olho, vê como nós falamos, vê como nós nos apresentamos, isso sem dúvida reflete no produto final, isso é indiscutível, sem dúvida. Essa empatia é fundamental. O que você estava comentando sobre, por exemplo, a pessoa ver o que você está fazendo aí nos bastidores, conhecer um pouco melhor como é que funciona, tudo isso também é muito interessante para a pessoa conhecer melhor você como profissional, né? E não apenas o produto final. E onde eu acho que traz muito valor também nesse processo de divulgação, porque atrai as pessoas, né? Atrai saber quem é que está ali por trás, qual é a história do que aconteceu ali. Isso é muito interessante, né?
Interessa às pessoas muito esse aspecto. E a gente que trabalha com comida, você tem que ter essa afetividade, né? A comida, quando você faz, você bota muita afetividade nisso. E a pessoa tem que sentir essa parte afetiva que vai junto com aquele bolo. Não é uma coisa fria, né? Então, isso é importante. Uma outra coisa que eu queria entender é que, assim, vocês, obviamente, não apenas fazem bolo, vocês tocam um negócio, né? Então, assim, para ter sucesso um negócio, é claro que é muito importante a habilidade que vocês têm para fazer um bolo delicioso e, ao mesmo tempo, com uma decoração maravilhosa, mas isso não é tudo. Essa habilidade, vamos dizer assim, mais empresarial, mais de negócio, ela também é fundamental, senão vocês não estariam até hoje trabalhando nisso. O que vocês acham que vocês poderiam destacar assim que vocês conseguiram desenvolver bem em termos de habilidade de negócio ao longo desses anos? Isso é importantíssimo, porque se Ana Salinas fosse só eu, estaria um barco afundado. Em questão administrativa, artista é um zero à esquerda. Então, graças a Deus, Ana Salinas tem a Ana Maria para dar conta disso. Eu conto com a minha experiência de 18 anos à frente de uma empresa que eu criei, foi a primeira do Rio naquela época. Ela continua viva até hoje, então não foi um mau negócio. Foi uma experiência em termos de gerenciar a coisa, foi muito boa. Mas eu não quero ser só gerente, então a gente tem que delegar essa parte de gerência, mas sempre dando a linha, a mecha da coisa, tem que delegar um pouco isso para se dedicar à parte artística, que é a parte que também me agrada muito. Mas essa experiência e muitos cursos de administração que eu tive que fazer para ficar à frente da Deep Freeze. Então, isso, obviamente, me ajudaram muito na organização do ateliê nas Salinas. Mas, Ana Maria, quando você começou, você na verdade começou numa época, uma época particularmente delicada, né? Quer dizer, década de 80, não é isso? Muito tumultuado em termos de economia brasileira, inclusive com aquela coisa de vários planos econômicos que entra e sai e afeta brutalmente, né, os negócios. Como é que você sobreviveu até hoje com planos enlouquecidos? O que você fez para estar aí até hoje? E aí entra a qualidade, né? Aí entra o trabalhar bem, eu acho. Aí estava o diferencial do nosso negócio, que era um negócio que não tinha muita concorrência, começou a ter concorrência, mas a concorrência não se aguentava muito tempo, e nós sempre fomos assim um pouco ousados em fazer as coisas. Naquela época de difícil, passamos por todos os planos, sobrevivemos a todos eles, fomos os primeiros a colocar nitrogênio líquido para congelar nossos produtos, que também não acontecia. Eu estou sempre pensando na frente. É a minha cabeça, eu sou velha, mas a minha cabeça, ela vai ficando mais nova a cada dia que passa. O corpo não consegue na mesma proporção, mas eu estou sempre pensando mais à frente. Então, eu quero fazer diferente do que todo mundo está fazendo. Então, se está todo mundo começando a fazer isso, eu já estou pensando como é que eu posso fazer diferente do que todo mundo está fazendo. Então, eu acho que isso diferencia a gente no mercado e faz com que o negócio da gente fique mais interessante. Eu acho que é por aí. E a experiência de administração que a minha mãe pegou de bagagem da Deep Freeze é o seguinte: a comida congelada é um artigo de luxo, né? Não é primeira necessidade. Quem tá com primeira necessidade compra arroz, feijão e vai para a panela e faz, né? E ela conseguiu sobreviver a todas essas mudanças de moeda, de plano e de tudo com um produto de luxo, vamos dizer assim. O bolo já entrou um pouco melhor, porque muitas noivas começam com aquele sonho de princesa, né? Quero casar com o casamento dos sonhos. Começa a botar no papel, vê que não dá. Então vamos diminuir o salão, vamos diminuir o número de pessoas, vamos diminuir o vestido, mas no final, que não vai fazer nada, tem que ter um bolinho com champanhe, né? Então, aniversário, festa, de um modo geral, o bolinho sempre tá lá, né? Então, por menor que seja, garante mais ou menos as festas o bolinho, né? Então, juntou com essa experiência incrível de administração que a minha mãe tem e estão tocando.
Excelente, isso é fantástico. E agora, inclusive, vocês não só estão tocando, como vocês, inclusive, publicaram um livro, o Descobrindo Bolos, pela 3R Editora. E o que os leitores encontram no livro? Essa é a área da Anelisa, é um passo a passo que a Anelisa é que é a mestra em passar esses ensinamentos. Esse livro começou de uma forma muito despretensiosa. Eu, na minha rede social, eu comecei postando artigos de problemas que eu mesma encontrava aqui. Então, olha, poxa, hoje eu tô com uma gincana aqui, eu preciso entregar um bolo de 5 andares e quase que não passa pela porta. Então, olha, a gente tem que pensar antes, né? Vamos lá, né? Passou, graças a Deus, mas a gente tem que pensar primeiro no tamanho da porta. Entra no carro, né? E o elevador lá da casa de festa, tá rolando, né? Então eu comecei a postar problemas meus aqui, né? E as soluções que nós dávamos. Olha, gente, atenta a isso. Vamos prestar atenção no tamanho da tábua. E com isso, assim, de uma forma muito mesmo despretensiosa, começou a tomar volume na rede social e as pessoas começaram a viciar. Tinha gente que todo dia ficava esperando a minha postagem para poder trabalhar, entendeu? Então, quase que uma novela, entendeu? Então, a pessoa, mas aí às vezes eu não me sentia bem no dia, eu chegava em casa e ia deitar, no dia seguinte eu tomava bronca. Ontem você não postou. Então, assim, a coisa ficou legal pra caramba, sabe? Então, eu comecei a criar esses artigos chamados Tema do Dia. Então, cada dia eu entrava com um tema diferente. E, dado o momento, eu falei, isso vai virar um livro, né? Porque essas informações estão sendo perdidas. Porque aquilo ia pelo feed de mensagem, feed de notícias lá da rede social, ia embora, ia se acabando, ninguém mais via. E, bom, vamos então reunir num livro para isso não se perder, porque tem muito material aqui, né? Então, nós floreamos esse texto, né, que trata do negócio mesmo, da gestão, de como entrar na cozinha, organizar, não deixe acumular louça, minha gente, sabe? Esse tipo de coisa, né? Então, vamos trabalhar limpo, vamos trabalhar organizado, enfim. Então, o papo é muito esse. É para a pessoa que realmente trabalha em casa. Eu não estou lidando, eu não estou querendo colocar esse livro para quem tem que abrir uma fábrica, nada disso. É para aquela pessoa normal, comum, que quer começar a trabalhar com bolinho para vender ali na esquina, sabe? Então, é a realidade do brasileiro hoje. Estou precisando de dinheiro, enfim. Então, a pessoa que é mais habilidosa, que quer entrar nesse negócio, não, sou artista, sei que eu posso, faço um bom bolo, como é que eu começo? Né? Minha cozinha de casa que eu tenho que fazer, conciliar com o almoço e o jantar do marido dos filhos. Né? Então, no livro eu trato disso, como separar esse ambiente familiar, a mesma cozinha que faz o bolo, faz o almoço. Né? Então, toda essa gestão do negócio dentro de casa, floreado com 8 técnicas passo a passo de bolos, técnicas desde bem simples para iniciante até nem tanto, tá? Então, a pessoa que não é só iniciante também pode consumir esse livro para fazer uma coisa um pouco mais avançada. Então, é bem democrático. Mas então é bem pragmático também, pelo que você está falando, porque é bem pé no chão, assim, o que acontece de fato no dia a dia de quem trabalha com esse ramo, né? Muitas dificuldades, muitos obstáculos, sem dúvida. A criança que chora, a televisão que está passando o jogo do Brasil, né? E foi pro pênalti, e eu tô com um bolo no forno, né? Então, isso tudo a gente tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Olha, Nilza, eu confesso a você que antes de conversar com vocês, eu não sabia que o livro tinha esse conteúdo e muito menos era dessa forma. E eu fico muito feliz pela forma que você descreve que o livro tá, porque eu acho que um dos aspectos muito interessantes que tem na indústria de casamento é justamente o fato dela ser muito democrática, no sentido de quem quer participar, vamos dizer assim, dessa indústria, quem quer atuar também nessa indústria, tem vários caminhos para fazer isso. E, como você falou, às vezes o bolo ou vários outros setores do casamento são uma forma, representam uma oportunidade para alguém que de repente quer entrar nesse ramo também, alguém que de repente às vezes quer começar complementando a renda familiar e tudo mais, e ter um material, um livro como esse que fale na linguagem que a pessoa entenda e dê todos esses detalhes, isso é muito valioso.
É o que determina o sucesso do fracasso, sem dúvida. É o limiar tênue entre o sucesso e o fracasso, no caso, né? Sem dúvida. E, assim, pela primeira vez, eu posso falar isso, assim, realmente afirmando para você, é uma publicação nacional desse gênero, tá? Porque o que nós temos muito de livros de decoração de bolo é portfólio, né? Então, são vários modelos de bolo com passo a passo, mas só isso. Então, ainda não tinha, para quem está no mercado ou quem quer entrar no mercado, um livro para ser lido, um livro que tenha texto, né? Que você senta e lê o livro realmente, não só vê figurinhas, né? Nada contra as figurinhas são importantíssimas também, mas essa questão de entrar um texto ensinando e conversando, eu me preocupei de colocar no livro exatamente a forma como eu estou conversando com você. Então, a linguagem está exatamente a minha. Eu briguei muito com a redação da editora, olha, não mexe em nada, esse jeito que eu escrevi é o jeito que eu falo, né? Não vamos enrolar, não vamos botar bonitinho, eu quero que as pessoas se sintam próximas de mim, como se estivesse aqui do meu ladinho, eu explicando exatamente do jeito que eu falaria, né? Então, isso tudo eu fiz questão de traduzir para o livro e deu certo, assim, ficou. Eu lendo o texto, eu me ouço falar, graças a Deus. E vocês também ministram cursos, né? Não é só o livro. Vocês também ampliam isso ministrando cursos para quem quer aprender também a fazer esses bolos. Muitos me questionam assim, mas você não tem medo de passar toda a sua experiência, os seus segredos, as suas dicas? Olha, de verdade, a gente acredita que o mercado tem para todos. Você vê, nós somos do Rio de Janeiro, né? Se todas as noivas do Rio de Janeiro, de um dia, de um final de semana, resolvem fazer bolos com Ana Salinas não dá conta, tá? Então, assim, é saudável termos concorrência sem esse peso que a palavra tem, né? Termos colegas de trabalhos bons para dividir esse público, né? Então, isso é muito saudável. Eu acho que é importante que as pessoas saberem, ouvirem que tem mercado para todos que são bons, que trabalham bem, sem dúvida. E eu acredito que muitas dessas pessoas que a Nelisa ensina e dê aula, algumas delas vão até trabalhar melhor do que a gente. Sem dúvida. A grande parte, ou a maior parte, eu acredito que vai trabalhar pior. Agora, igual a gente, ninguém vai trabalhar. Então, nós vamos continuar trabalhando aqui dentro correndo na nossa raia. Quem for melhor vai seguir melhor. Quem for pior vai tentar melhorar. Agora, e nós vamos continuar como somos. Ninguém vai ficar igual. Sem dúvida. Olha, se eu começasse 20 anos atrás, do jeito que as pessoas estão começando hoje, com acesso a informações que tem hoje, nossa, eu acho que eu estaria a 10 passos à frente, né? Então, quem está começando agora tem muita chance, se for bom, de progredir muito e ser melhor, sim. Que ótimo, gente. Vocês são um exemplo fascinante, maravilhoso. É muito legal ouvir a história de vocês. Eu acho que é uma história muito inspiradora, não só pelo enorme talento de vocês na hora de fazer os bolos, de decorá-los, mas também nessa capacidade de compartilhar. Isso é muito importante. Sem dúvida, não tenha dúvida disso, com certeza, com certeza. E o que agonia a gente é saber que ainda tem muito mais coisa pra gente saber. Que ainda tem muita coisa pela frente, isso é que dá mais angústia. Graças a Deus, conhecimento não ocupa espaço, né? Essa é uma vantagem. Como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês? E-mail ana.salinas@globo.com, através do Facebook Ana Elisa Salinas e através do site anasalinas.com.br ou Instagram @AnaElisaSalinas. Eu acho que dá, né, para chegar na gente de alguma forma. Gente, muito obrigado. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Obrigada. Nós que agradecemos muito. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo. Chegamos ao final de mais um episódio da Rádio Bastidores. Lembrando que, se você quiser, você pode ir lá no nosso site radiobastidores.com.br, se cadastrar, e toda vez que sair um episódio novo, nós vamos enviar para o seu e-mail.